é uma cápsula e nós vamos falar agora da ressaca do Pix, como o episódio está sendo chamado, né? O governo está com a sensação de terra arrasada, desânimo toma conta do Planalto, né? Foi uma lambança tão grande, uma vitória tão completa do Nicolas, uma derrota tão óbvia do Lula, que o pessoal está começando a ficar preocupado até no governo. É aquilo que eu falei para vocês, o governo Lula acabou, cara, acabou, não tem mais chance nenhuma, né? Até porque eu vou explicar para vocês aqui que o pessoal colocando as coisas aqui, eles falam que não, que a esperança é abaixar a inflação. Olha que fofinho, né? E eles não percebem que para baixar a inflação o governo tem que cortar gastos. Quando que o Lula vai cortar gastos? O Lula nunca vai cortar gastos, porque ele não pode cortar gastos. Se ele cortar gastos, ele perde apoio, ele perde sustentação. O Lula tem um mandato comprado. Ele comprou essa cadeira da presidência e tem que pagar caro por ela. E isso, lógico, esse dinheiro sai do bolso do trabalhador via inflação, né? Vamos entender esse caso aqui, que tem mais algumas lições muito bacanas, não só nessa essa coluna aqui do Lucas Borges Teixeira do UOL, mas também essa coluna da Dora Kramer, né? Governo é uma mãe proposição. Segundo ela, o governo Lula tem um negócio tudo favorável, era só cortar gastos que tudo estava perfeito, mas não tem como, bicho. O Lula é um órgão transplantado que está sendo rejeitado pelo organismo receptor, felizmente, né? Porque realmente foi mal transplantado. Transplantaram bosta na cabeça do governo brasileiro, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fibo, operário do Capital Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo está chamando o problema, o momento que a gente vive de ressaca do Pix. Olha que coisa curiosa, o governo classificou esse episódio como o pior episódio desde o início do governo. E o Trump não tomou posse ainda. Esse pessoal está perdido, eles estão no mato sem cachorro, eles não fazem ideia do tamanho do caminhão que vai atropelar eles daqui para frente. Esse pessoal já está tão desestabilizado, né? E o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei, vamos ver. Mas as coisas não vão melhorar daqui para frente, ao contrário, vão piorar. Vamos ler aqui qual foi o diagnóstico feito pela esquerda aqui, né? Por que eles acham que a coisa está tão ruim assim, né? Aqui, ó, o que está acontecendo? O momento está sendo chamado de ressaca do Pix. No Planalto já admitem que foi o pior acontecimento desse governo. Antes da posse do Trump. Antes da posse do Trump. Porque o Trump vai tomar posse agora. E vai vir bomba por aí. Esses 2 anos de mandato consideram a resolução um recuo, uma tentativa irrisória de estancar a sangria. Ou seja, o pessoal sabe que vai ter protesto pró-impeachment agora. Quando chegar março, depois do carnaval, vai ter protesto gigante pró-impeachment. O problema não foi só como acabou. Eles consideram todo o episódio a falta de preparação para lidar com a oposição e fake news. É lógico, aqueles ainda insistem no papo das fake news, porque, lembra, o UOL é extremamente de esquerda, né? É praticamente um folhetim comunista. Então eles estão falando para o pessoal da esquerda, né? Para o pessoal da esquerda, o discurso de que é fake news continua. Não, porque foi fake news, a gente só errou um pouquinho, porque tinha fake news e coisa e tal aqui, ó. O governo queria dar uma virada. Para os próximos anos, o Planalto já mira a reeleição do Lula com rumores de uma reforma ministerial e um novo rumo na comunicação. Caraca, bicho, esse pessoal não consegue perceber o óbvio, que mané rumo na comunicação, cara. O Sidônio, coitado, vai se ferrar completamente. A sensação de terra arrasada. Bem na semana em que o Sidônio assumiu a SECOM, anunciando um novo caminho para a comunicação do governo. Pois é, o Sidônio, né, que supostamente é um gênio da comunicação, um gênio do marketing, pegou o negócio e já fez merda de cara, já mostrou que não sabe fazer porra nenhuma. É um Paulo Pimenta piorado no final das contas, né? Não que o Paulo Pimenta fosse grandes coisas. E, de novo, o ponto aqui é o que eles acham, tá? Mas o que eu falo para vocês é isso, eu sempre deixei claro. O problema do governo Lula, o problema central, não é a comunicação. Sim, eles têm também um problema de comunicação, mas a comunicação não é o problema central. O problema central são as ideias atrasadas, né? Aqui, ó, a avaliação é que o governo subestimou a reação e não soube o que fazer com ela. Tentou desmentir fake news. E aí se ferrou, porque não era fake news, não era mentira, né? O governo já vai nesse negócio de achar que é tudo fake news. Se a oposição conseguiu botar um argumento bom, é fake news, né? Mas aliados dizem que logo perdeu o timing, quando notou que comerciantes estavam negando o pagamento ou cobrando taxas altas para o Pix, né? Ou seja, exatamente a reação da população contra medidas autoritárias do governo. Espera o pessoal saber o que é o Drex, né? A gente já falou sobre o Drex aqui. É porque por enquanto esse troço ainda está meio longe, tá? O Drex não deve funcionar agora não, né? Mas uma hora vai. Uma hora o objetivo do governo é acabar com dinheiro em espécie, não vai ser agora. Mas só que, se você quer se preparar para esse dia, você tem que começar a se preparar agora. Esse é o ponto do Drex.
O vídeo do Nicolas foi a cereja do bolo. Aqui, pelo menos, eles lembraram isso, porque o vídeo do Nicolas não foi o início da coisa. O governo já vinha apanhando nas redes sociais há vários dias, né? Vinha com aquela ideia do Lula que falou, não, porque não vai ter imposto no Pix de 5 mil reais, quer ver? Eu vou fazer um Pix de R$1.000. Porra, Lula, que coisa de idiota é essa? E foi o Sidônio que fez essa peça, hein? Que coisa é essa? Se a suposta fake news que vocês estão combatendo é que a Receita iria cobrar imposto para Pix acima de 5 mil reais, você fazer um Pix de R$1.000 não vai ter imposto mesmo, né? Isso aí não tem problema. Mas enfim, né? O governo realmente errou pra caramba. O vídeo do Nicolas foi a cereja do bolo, né? Aliados admitem que o pior não foi um vídeo recheado de fake news. Caraca, bicho, o pessoal não larga o osso, cara. Porque eles não querem admitir que as ideias deles são merdas. Eles não podem admitir isso. Que eles estão ultrapassados, que essas ideias de 1890, que ideias do Marx, que já foram totalmente desbancadas pela realidade inúmeras vezes, eles não querem admitir que as ideias deles estão erradas. Esse negócio de governo grandão, centralizador, que consegue distribuir renda, isso é lorota. O governo só dá dinheiro para os amigos, não dá dinheiro para ninguém, não melhora a sociedade nenhuma. O que melhora a sociedade é comércio, é pessoas comprando e vendendo, é capitalismo. É isso que melhora a sociedade, que faz as pessoas crescerem, que faz a sociedade ficar mais dinâmica, né? Enfim, mas aí eles não podem admitir isso, porque se eles admitirem que o problema do Lula são as ideias, então as ideias deles estão erradas também, né? Aqui, ó, um vídeo recheado de fake news, que como o Partido do Trabalho, mas não soube falar com o povo. Por que não soube falar com o povo? Porque o povo sabe que as ideias socialistas não prestam, ele sabe que não funcionou, né? Estimulando a sonegação de impostos por pequenos comerciantes. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, né? Que agora o papo não é mais fake news, é que o Nicolas estimulou a sonegação de impostos de pequenos comerciantes. Obrigado, UOL. Sedimente bastante na cabeça do povo que o Lula e a esquerda adoram impostos, acham que você tem que pagar imposto e todo mundo tem que pagar imposto, enquanto a direita, Bolsonaro, Nicolas e o pessoal da direita quer menos impostos para todo mundo. Eu quero muito que vocês dos meios de comunicação sedimentem bem esse conceito na cabeça das pessoas e deixem as pessoas decidirem em quem que elas vão votar em 2026, né? Aqui, ó, foi por isso que o governo não soube avaliam, né? Aqui, ó. Agora a sensação é que não há respiro, há sempre uma polêmica atrás da outra, o Planalto está reagindo, nunca agindo. A gente já falou sobre isso também, o governo Lula acabou, virou um negócio de apagar incêndio, estou tentando apagar incêndio aqui, apagar incêndio ali, e no que ele apaga um incêndio já cria um outro incêndio novo, já tem um monte de lambança, o Lula não consegue fazer mais nada nesse governo dele. Por enquanto, tá tranquilo, porque nós estamos em janeiro, lembra? Janeiro é um mês meio café com leite na política brasileira. A Câmara não está funcionando, o STF está de recesso, a Justiça está de recesso, muita gente está viajando, passeando férias e coisa e tal. Janeiro é um mês meio café com leite na política brasileira. E tá nessa loucura, imagina quando chegar março, né? Fevereiro tem o carnaval também, aliás o carnaval é sendo no iníciozinho de março. Mas depois do iníciozinho de março, depois que começar o ano de verdade no Brasil, meu amigo, imagina o quanto vai pegar fogo a política brasileira, né? Aqui, ó. Isso é um filme repetido, dizem membros, né? Na semana passada o governo sancionou a regulamentação da reforma tributária. Isso aqui é uma outra coisa absurda, né? Estão cantando isso como se fosse uma coisa maravilhosa, a reforma tributária que o Lula sancionou, né? Eu estou dizendo para vocês, esperem e verão o quanto que isso aí não vai abalar a popularidade do Lula também, né? Um projeto feito a várias mãos, com coordenação da Fazenda e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal queria que isso fosse uma boa notícia para o povo. Que boa notícia, vai aumentar imposto de tudo, vai aumentar preço de tudo. Aqui, olha que engraçado. O medo, eles dizem, é manter esse ritmo até as eleições. Não vai manter esse ritmo não, meu amigo. Vai piorar e muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque a inflação só vai subir a partir de agora. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a inflação esse ano de 2025. Em janeiro já estourou todas as previsões de inflação. E por que isso? Porque a inflação é causada por governo que gasta demais. O governo joga muito dinheiro na sociedade, as coisas sobem de preço. Isso é a parte zero da economia aqui. Se o pessoal do governo fosse economista, se tivesse algum economista no governo, um único economista no governo, o pessoal ia saber que não pode, do jeito que o Lula está fazendo, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Esse pessoal do governo costuma falar assim, não, porque a gente não vai desrespeitar o teto de gastos, não sei o que lá, como se o problema fosse o teto de gastos, fosse a lei. Não, o problema é o governo gastar demais. Isso causa inflação. A inflação vai explodir em 2025. E ainda mais quando vierem as tarifas do Trump, puta que pariu. Se manter esse ritmo até as eleições, não vai manter o ritmo, vai piorar para eles esse ritmo, as chances para 2026 diminuem bastante, mesmo com o Lula à frente da chapa, né? Aqui, o foco será a inflação, exatamente. A inflação vai foder o Lula completamente, né? Não é à toa, o foco é em reduzir a inflação. Como é que eles vão fazer isso? Congelamento de preço. Eu não descarto isso.
eles vão tentar congelamento de preço, porque eles não têm outra alternativa. A outra alternativa é o Lula gastar menos. Não existe. Não existe essa possibilidade. Isso não existe no dicionário do Lula, né? Aqui, ó. O presidente, se a população sentir no bolso uma melhora, a avaliação do governo vai junto. Por outro lado, nesse aspecto, não tem adiantado tanto diminuir o desemprego e aumentar a renda, se a oposição consegue colar no governo a imagem de gastador, aumentador de imposto e de inflacionário. E é exatamente o que está acontecendo. Que essa porra de diminuir desemprego é lorota, é só número do IBGE que o pessoal está inventando, aumento de renda é só número do IBGE que o pessoal está inventando, não tem nada disso. O que tem de verdade é governo gastando demais, aumento de imposto e inflação. E é isso daí, né? Aí fala aqui que, não, aí entra o papel do Sidônio, porque o Sidônio terá que rebater esse... Puta que pariu, eles estão fodidos, meu amigo. Eu vou te falar um negócio, né? Esse é o retrato. Olha só o que diz a Dora Kramer aqui, né? O governo é uma mãe, né? A mentira danosa, fruto da má-fé, existe desde sempre, como sempre soube o PT. O PT sempre usou a mentira, né? O PT mente pra caramba, né? Aqui, ó, portanto, por mais condenável que seja o jogo sujo, ainda estão tratando o que o Nicolas fez como jogo sujo, não pode criticar o painho Lula, a oposição, fazer oposição não pode, né? Não se pode dizer que a cigana enganou sobre a contingência de se ver a voto com uma oposição feroz e sem freio moral. Porque, qual o freio moral? Que negócio é esse? Onde é que foi rompido algum padrão moral aqui? Não tem padrão moral rompido nenhum. A oposição fez oposição, né? Olha só, olha como é que ela entrega aqui. Ó. Se esperava o ambiente de doçura da época em que o seu oponente era o PSDB, isso explica muita coisa. É o que eu falo para vocês, é o que todo mundo quer matar Bolsonaro, matar a direita brasileira, para voltar a oposição a ser o PSDB, a oposição sem voto, aquela oposição sem voz, sem dente, que não machuca ninguém, que não mata um mosquito, aquela oposição maravilhosa que tinha da época do PSDB para a esquerda, né? Porque aí a esquerda fazia o que queria e ficava os bananas no PSDB lá lambendo as migalhas que o Lula deixava cair de poder, né? É esse o problema desse pessoal. É por isso que eles querem destruir Bolsonaro, que eles querem a oposição sem voto. Eles querem MBL, eles querem o Nando Moura, eles querem Danilo Gentili, eles querem o Sérgio Moro, a oposição sem dente, a oposição comportadinha, a oposição bonitinha, que não vai ser feroz, que não vai ter freio moral e não sei o que lá e coisa e tal. Vai se fuder. Tem que ter oposição feroz mesmo. É isso que a gente quer de oposição no Brasil, né? Aqui, ó, Lula exibe a falha grave no radar, sempre celebrado como um dos mais afiados da política. Eu vou te falar um negócio, cara, esse pessoal gosta muito de chupar o pau do Lula, cara, é impressionante, bicho. Ou não sabia com quem estava lidando, ou se superestimou, hipótese mais provável. Não, o Lula é um idiota mesmo, sempre foi. Ele nunca foi uma coisa positiva no mundo, ele sempre foi um idiota. Por um acaso, ele pegou o boom das commodities lá em 2003 e conseguiu terminar o mandato dele. Porque se não fosse isso com Mensalão e Petrolão, tinha se embananado já naquela época, né? Olha o que ela fala aqui, ó. O recente episódio do Pix, mal comunicado e pior, cancelado, é um resumo dessa história que uma instrução burocrática da Receita se transforma numa crise que escancara a fragilidade de um governo cheio de instrumentos de poder. Cheio de instrumentos de poder. O que ela está dizendo aqui, o Lula tem o STF na mão dele. O Lula está usando todas as cartas do poder, tem a imprensa inteira do lado dele. Todo o aparato de poder para manter essa merda transplantada na cabeça do governo brasileiro lá. O pessoal todo, e mesmo com isso tudo, o Lula não conseguiu resolver o problema, né? Aqui, ó. Uma correção de rumos poderia começar por uma resposta à seguinte pergunta: por que as pessoas estão mais dispostas a acreditar menos no presidente da República do que num deputado lacrador, cujo viés caricato já subiu na tribuna com uma peruca loura para ridicularizar pessoas trans, né? Ou seja, atacando o Nicolas. Como é que pode as pessoas... Dora Kramer, lembra do episódio da taxa das blusinhas? Em que o Lula jurou que era fake news que ia ter taxa de comprinhas menor que $50? Não, porque não vai ter taxa, porque o meu governo não vai taxar o pobre, porque comprinha abaixo de $50 não vai ter taxa. E menos de um ano depois... tá aí a taxa, todo mundo pagando taxa de blusinha, não porque voltamos atrás, mudamos. Você acha que o povo é idiota? É isso? Você acha que o povo é tapado mental e não percebe esse tipo de coisa? É lógico, todo mundo, o Lula quebrou qualquer confiança que tinha
com o eleitorado dele. A taxa das blusinhas foi mortal para o Lula. É que o efeito no primeiro momento não apareceu. Apareceu agora. Ninguém confia mais no Lula. E isso é uma parte do eleitorado do Lula. A galera que comprava blusinha na Shopee, na Shein, na AliExpress e coisa e tal, era eleitorado do Lula. O pessoal pobre, jovem, que gostava de comprar aquelas bugiganga baratinha lá no AliExpress. Aí, de repente, o Lula vai lá e sacaneia esse pessoal com vontade. Foi a Janja falando, não, que é a empresa que vai pagar imposto, que não é você que vai pagar imposto, que não sei o que lá, e todo mundo viu o imposto sendo cobrado ali na hora de comprar as coisinhas na Shopee, né? Aí, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? O governo Lula, por que ninguém confia no Lula? Pois é, isso, a gente nem está entrando no fato de que o Lula é um pinguço corrupto, né? Mas isso daí, talvez, a parte do corrupto, o pessoal das antigas pegou, mas o pessoal mais jovem ainda não entendeu muito que o Lula é um pinguço corrupto que vive para dar dinheiro para os amigos dele milionários, né? Aqui, ó, as jogadas trapaceiras atraem, mas não fazem o serviço sozinho. Está dizendo que o Nicolas, para ele conseguir fazer a narrativa dele, né, teve que ter uma base de verdade. Exatamente, é o que eu sempre falo. Essa história que o governo acha que é tudo guerra de narrativas. Não é guerra de narrativa, não. Tem uma base na verdade. Tem que ter uma base na verdade. Se não tiver uma base na verdade, cai. O que aconteceu nesse caso do Pix? O governo ficou totalmente mentindo, falando que era uma fake news de imposto de Pix, que ninguém falou nisso, enquanto o Nicolas tinha a fase na verdade. Realmente o Lula quer tungar o informal pobre para conseguir mais dinheiro para dar para os amigos dele lá no governo, né? Aqui, ó, precisam de ajuda de um terreno fértil para vicejar. Na falta de confiança plantada por um governo que não sabe tirar proveito das vantagens de ser situação. Ou seja, o que o governo tinha que fazer? Tem que fazer mais corrupção, tem que pagar mais para o pessoal apoiar. É isso que a Dora Kramer está falando aqui. Para complicar, fala aos integrantes do grupo Nós e deixa entregue a boa sorte à oposição, incluídos a categoria eles, aos quais reserva o tratamento de cidadãos de segunda classe. É exatamente o ponto que eu estou falando para vocês. Os jornalistas, quando ficam... E você também, Dora Kramer, está tratando o resto do pessoal como eles. Aquele pessoal burro que caiu na ilusão do Nicolas Ferreira e coisa e tal. Não. O Nicolas está certo. Vocês estão errados. Vocês estão chamando todo mundo, inclusive o pessoal que é de esquerda, de idiota por ter acreditado no vídeo do Nicolas. Sendo que o vídeo do Nicolas estava correto, estava certo. E vocês estão ficando isolados do outro lado, juntinho com o Lula, né? Ou seja, cara, isso não tem como ficar melhor do que isso, essa situação toda. O governo não apenas percebeu o tamanho da tromba que ele tem agora, como agora que perdeu a virgindade, meu amigo, perda de ação política, perda de direito político, de força política, não tem ombro, tá? Depois que entrou a cabecinha... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.